Pois bem, meu caro aluno, retomando o nosso estudo sobre a reforma da Constituição, nós vamos agora tratar em específico dos limites que o poder constituinte originário, quando edificou a Constituição, impôs à atuação do poder constituído derivado reformador. Existem limites que estão expressos na Constituição, o artigo 60 é o repositário central dessas limitações expressas, mas existem também, por outro lado, as limitações que são implícitas, que não estão escritas no texto constitucional. Mas, evidentemente, que se não forem observadas, fatalmente promove uma destruição do projeto constitucional, tá? Então, nós vamos conversar exatamente sobre essas limitações, essas regras, às quais o poder reformador deve uma obediência irrestrita, né, quando ele se dedica a essa tarefa de elaborar as chamadas emendas constitucionais. As limitações implícitas, claro, elas derivam da própria teoria da Constituição e a teoria do direito. A ideia, por exemplo, de que o poder originário é um poder que pertence ao povo, a leitura de que o Congresso Nacional, o poder legislativo, é que é o detentor, não é, dessa função de poder constituído derivado reformador apto a realizar a modificação da Constituição e que isso não pode ser extraído do texto, não pode ser modificado. Por exemplo, não poderíamos alterar o artigo 60 para permitirmos que as emendas constitucionais fossem feitas segundo um outro procedimento. Para ilustrar, um procedimento unipessoal e monocrático da parte do presidente da República, ele sozinho editaria a emenda constitucional e a promulgaria, enfim. Então, essas emendas implícitas também essas limitações implícitas também são muito relevantes para a compreensão do trabalho que o poder originário desenvolveu aqui no texto, tá? Mas vamos começar conversando sobre as limitações chamadas de expressas. Bom, essas limitações expressas podem ser de várias ordens. Eu listei aqui as que mais comumente são apontadas no nosso texto constitucional e, na verdade, na nossa história constitucional, porque hoje em dia não temos no artigo 60 limitações de caráter temporal, mas elas já existiram em documentos constitucionais passados, né? Mas as materiais, as circunstanciais e também os limites formais são os mais corriqueiros, pelo menos na nossa história constitucional. Então, vamos começar tratando justamente dessas limitações expressas, começando os comentários com as limitações de ordem temporal. Bom, primeiro, o que é uma limitação temporal? A limitação temporal, ela tem o intuito de impedir que haja alteração do texto constitucional durante um certo espaçamento temporal. Então, durante aquele lapso temporal em específico, o texto constitucional não pode vir a ser alterado, modificado, tá? Justamente porque às vezes o texto constitucional é apresentado e nós queremos que aquela matéria seja sedimentada, que aquele texto se consolide antes que mudanças, às vezes impensadas e impulsivas, sejam engendradas no texto, corroendo aquele projeto originário. Então, limitações temporais são limitações adequadas que muitos textos constitucionais utilizam. Eu peguei aqui a Constituição Portuguesa de 76, que junto com a Constituição Espanhola de 78, foram documentos que nos inspiraram muito na década seguinte, na elaboração do atual documento constitucional pátrio, tá? Então, o artigo 284 da Constituição Portuguesa diz que a Assembleia da República pode rever a Constituição decorridos 5 anos sobre a data da publicação da última lei de revisão ordinária. E aqui, o que nos interessa para a nossa história constitucional, não é? A Imperial, de 1824, determinava o seguinte: se passados 4 anos depois de jurada a Constituição do Brasil, se conhecer que alguns dos seus artigos merecem reforma, se fará a proposição por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos Deputados e ser apoiada pela terça parte dele. Então, quer dizer, esse tipo de limitação, de fato, não consta da Constituição de 88. E é uma limitação que normalmente se traduz numa cláusula proibitiva de alteração do texto constitucional em determinado lapso temporal. Nós não temos isso na Constituição de 88, em que pese muitas vezes esse parágrafo 5º ser confundido com uma limitação temporal, mas na realidade é nitidamente uma limitação de forma. Observe o que ele diz: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, note que esse parágrafo 5º não impede que a Constituição seja alterada dentro de um certo e demarcado lapso temporal. Na verdade, ele determina o seguinte: a emenda à Constituição, essa proposta, se for rejeitada ou considerada prejudicada, aquela mesma matéria não pode ser objeto de uma nova proposta se ainda estivermos na mesma sessão legislativa.
Mas essa matéria pode sim ser objeto de uma nova proposta se já tivermos alterado a sessão legislativa, se já estivermos em outra sessão legislativa. Aí sim seria possível, né? Então a grande questão aqui é superarmos uma questão formal procedimental, representada pela mudança de sessão legislativa. Você deve se lembrar, pelo artigo 57 da Constituição, que legislatura é o período de 4 anos que corresponde ao mandato dos deputados federais. Cada senador é eleito para mandato de 8 anos, o que significa que o senador cumpre 2 legislaturas. Agora, sessão legislativa é o período anual de trabalho do Congresso Nacional. Pelo artigo 57, o ano do Congresso Nacional se inicia, em regra, em 2 de fevereiro, vai até 17 de julho. Recomeça em 1º de agosto e é finalizada em 22 de dezembro. Entre 17 e 31 de julho, temos o primeiro período de recesso parlamentar, depois entre 23 de dezembro, em regra, 1º de fevereiro, o segundo recesso. Não é? Então, sessão legislativa é o período de um ano de trabalho do Congresso Nacional. Se uma proposta de emenda é rejeitada ou considerada prejudicada em março de um determinado ano, quando que ela poderá ser objeto de uma nova proposta? A partir de fevereiro do ano seguinte, 11 meses depois. Ah, mas e se essa proposição for rejeitada em dezembro de um ano? Quando que essa matéria contida na PEC rejeitada em dezembro de um ano pode ser objeto de uma nova proposição? A partir de fevereiro do ano seguinte. Agora, eu só esperei 2 meses. Então veja que a questão nunca envolveu um lapso temporal previamente determinado, no qual a proposta de emenda não pode ser feita, mas simplesmente há aqui uma questão formal a ser superada, que tenhamos mudado de sessão legislativa para que aquela matéria possa constituir objeto de uma nova proposição. Então, não é um limite temporal. A natureza dos limites temporais ficou muito clara a partir da leitura desses dispositivos de outras constituições, né? Aqui não temos propriamente um limite temporal, temos um limite de forma. Esse dispositivo não impede a apresentação de uma emenda durante um certo período. Só determina que aquela matéria que já foi rejeitada ou prejudicada numa PEC só possa ser objeto de uma nova proposta numa próxima sessão legislativa. Então, não é que o texto constitucional fica imodificável durante um determinado período de tempo. É aquele assunto que não pode ser objeto de uma nova proposta dentro daquele lapso temporal inicial. Tá? Agora, outras propostas, evidentemente, podem ser validamente apresentadas, discutidas, quiçá aprovadas, não é? Maravilha. Bom, essa regra é sempre muito estudada em conjunto com 2 outras que valem. Uma para o processo ordinário, que é o artigo 67, e a outra para a medida provisória, que é o artigo 62, parágrafo 10. A regra da medida provisória é muito semelhante a esta da emenda, porque o parágrafo 10 do artigo 62 diz que é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de uma medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo, que é a famosa rejeição tácita, não é? Então, se uma medida provisória, editada evidentemente pelo presidente da República, é rejeitada ou perde sua eficácia por decurso de prazo, essa proposição, essa MP, pode ser editada de novo pelo presidente, mas só a partir de uma próxima sessão legislativa, nunca na mesma, tá? E com relação ao projeto de lei, como é uma coisa mais ordinária, a regra é distinta, porque o artigo 67 determina que a matéria constante de um projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de um novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. O que isso aqui significa? Que se um projeto de lei é rejeitado, a matéria nele constante pode sim constituir objeto de um novo projeto de lei na mesma sessão legislativa. Como estamos tratando de legislação infraconstitucional, ordinário, complementar, é algo bem mais comum, então existe essa autorização. Mas temos, claro, que cumprir uma condição para que isso se efetive. É preciso que exista um requerimento apresentado pela maioria absoluta dos membros, ou da Câmara dos Deputados, ou então um requerimento apresentado pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, tá? Então esse é o artigo 67, que traduz aqui uma regra diferente para projetos de lei, distinta daquela regra que vale para a medida provisória e para a emenda constitucional, tá bom? Mas esse artigo 60, parágrafo 5º, consubstancia uma limitação que é nitidamente formal e não temporal. Agora, o poder revisor, aqui do artigo 3º do ADCT, você deve se lembrar que a nossa Constituição autorizou a realização de uma revisão. E veja o que o artigo 3º dizia. É claro que esse dispositivo já está hoje com a eficácia exaurida e com a aplicabilidade esgotada, porque ele já se realizou. O mesmo se passa, por exemplo, com o próprio artigo 2º do plebiscito, que falamos há pouco. Outros 2 dispositivos que já foram citados também em aulas anteriores nossas.
o artigo 13 do ADCT, a criação do Estado do Tocantins, os artigos 14 e 15, né? Um reincorporou Fernando de Noronha ao estado de origem, que é Pernambuco, antes era um território federal. E Amapá e Roraima também eram territórios federais, com a Constituição de 88, foram transformados em estados-membros. Esses artigos todos do ADCT que eu mencionei agora já se realizaram, cumpriram sua função, estão com a eficácia exaurida, com a aplicabilidade devidamente esgotada, né? Mas veja, esse artigo 3º do ADCT assim dizia: a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Quer dizer, o poder revisor do artigo 3º do ADCT sujeitou-se sim a uma limitação de cunho temporal, porque observe, nenhuma emenda revisional pode ser feita entre outubro de 88 até outubro de 93. Agora, durante esse intervalo, emendas constitucionais eram possíveis e foram feitas. Tivemos emendas constitucionais nesse período. Aliás, no bloco anterior, citamos há pouco, né, a emenda constitucional número 2, que é do ano de 92, e que declarou a constitucionalidade da antecipação do plebiscito, que saiu de setembro, foi antecipado para abril de 93, né? Mas, enfim, o poder revisor não pôde se reunir antes de completados 5 anos da promulgação da Constituição. Isso aconteceu em 5 de outubro de 93. Agora, vencido esse lapso temporal, o poder revisor poderia ter se organizado a partir dali, não necessariamente no dia seguinte, né? A revisão não tinha que acontecer com exatos 5 anos da promulgação da Constituição. Esse era o primeiro lapso temporal a ser observado. Vencido isso, a revisão poderia acontecer dali em diante, em qualquer momento, não é? Mas a nossa comissão revisional, de modo muito precipitado, se reuniu logo no dia 7 de outubro de 93. Permaneceu por 267 dias organizado e produziu um resultado que temos que reconhecer é melancólico, míseras 6 emendas revisionais. Teria sido muito mais interessante e inteligente termos guardado esse trunfo para tempos depois da promulgação da Constituição de 88, quando então já teríamos entendido a dimensão exata do texto, os problemas centrais dos quais ele padece, poderíamos ter promovido uma revisão muito mais robusta, não é? Até porque era interessante ter guardado essa arma, né, para revermos o texto, porque as emendas revisionais, pode observar aqui, elas seriam aprovadas em sessão, e foram, né, de fato, as 6 que tivemos, foram aprovadas em sessão unicameral com voto de maioria absoluta, quer dizer, muito mais fácil aprovar uma emenda revisional do que é hoje aprovar uma emenda constitucional, porque a emenda constitucional, a sessão é bicameral, são 2 casas, 2 turnos em cada casa, a maioria de 3/5, muito mais complexo, né? Mas é isso, enfim. Há alguma divergência com relação à classificação do parágrafo 5º? Eu creio que não. Todo mundo considera que é um limite de ordem formal. Por isso, não foi sem surpresa que nós vimos aqui esse um pequeno equívoco, né? Nessa manifestação do ministro Dias Toffoli, nesse recurso extraordinário, em que ele apresentou o parágrafo 5º como limite de ordem temporal. Observe que é larga a jurisprudência do STF no sentido inverso, bem como a doutrina, né, quase de modo uníssono realmente, eu estou até com medo de dizer que é uníssono, porque sempre pode ter algum autor que pensa diferente, mas de maneira significativamente majoritária, o parágrafo 5º é classificado como limite de ordem formal, não é? E assim, a compreensão do que é um limite formal, do que é um limite temporal, pode parecer algo muito rasteiro, e de fato não é realmente uma coisa estruturante da Constituição, mas classificar as coisas da maneira certa, usarmos os vocábulos adequados do ponto de vista técnico, é importante para a boa compreensão do Instituto, não é? Então, sigamos aqui com as limitações agora circunstanciais, estas aqui de fato existem na nossa Constituição, não é? E, bom, constituições anteriores já previam limites circunstanciais. E hoje temos uma abrangência um pouco maior, porque, olha, os nossos documentos anteriores, a emenda número 1 de 69, a Constituição de 67, a Constituição Democrática de 46 e a anterior, a de 34, né, eu não falei da do Estado Novo aqui, porque não tinha esses limites, todas vedavam a reforma constitucional na vigência do estado de sítio. A Constituição de 88 impede a modificação da Constituição não só no curso do estado de sítio, mas sim de outros estados de legalidade extraordinária, que são o estado de defesa e também a intervenção federal. Tá? Aqui é interessante reconhecermos o que são esses estados de legalidade extraordinária, né? Isso aqui é uma criação
do pós-Primeira Grande Guerra Mundial. Até então, os textos constitucionais não traziam esse tipo de previsão. Um estado de legalidade extraordinária é, na verdade, um conjunto normativo que vale para situações que são excepcionais. Então, é como se tivéssemos o seguinte cenário: as constituições até a Primeira Grande Guerra previam normas que iriam valer só em situações comuns, ordinárias, normais. E quando algo extraordinário se apresenta, como, por exemplo, né, uma invasão armada estrangeira, uma declaração de guerra, algo assim, o texto constitucional acaba tendo que ser afastado, porque você não tem uma normatização na Constituição que valha para aquele período excepcional. Né? Então é a mesma coisa de você confiar num barco que só navega em águas calmas, mas que diante de uma tormenta tende a afundar. Você confia? Você vai dizer, não, eu não confio. Ótimo, é melhor mesmo que esse barco no qual você pretende navegar, que ele se mantenha estável e seguro, não só em momentos de calmaria, mas que ele consiga enfrentar também as situações de uma eventual tormenta. Né? Então, os textos constitucionais, a partir desse momento, eu li um livro muito interessante sobre isso, do Cage, um livro muito interessante em que ele explicava o surgimento desses estados de legalidade extraordinária no texto constitucional, a necessidade de as constituições preverem esse conjunto normativo extraordinário, não é? E nós temos na Constituição de 88 4 dessas situações, em 3 delas a Constituição não pode ser modificada via emenda, não é? Então, com exceção da intervenção estadual, que é a intervenção do Estado membro decretada em um município seu, em todos esses outros casos aqui, a Constituição não pode ser modificada, né? Agora, esse não pode ser modificado envolve o quê? O que não pode acontecer? Uma proposta de emenda não pode ser apresentada, ou ela, tendo sido apresentada, não pode ser discutida ou votada? Ou se ela já foi apresentada, discutida e votada, e só falta promulgá-la, será que promulgá-la e publicá-la, isso seria possível? Esse tema já foi debatido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E esse debate aconteceu, você vai se lembrar dessa ocorrência, em 2018. Em 2018, o estado do Rio de Janeiro ficou sob intervenção federal praticamente o ano inteiro, não é? Então, você pode observar que a nossa Constituição foi emendada em todos os anos da sua história, mas em 2018 nós não temos emendas justamente por conta desse limite circunstancial aqui, não é? Porque o Estado do Rio de Janeiro estava sob o processo de intervenção, tá? Bom, vai ter um julgado aqui do Dias Toffoli no MS e você vai entender a posição do Supremo. Naquela ocasião, queriam aprovar a reforma da Previdência, né? E aí uma parcela ali do Congresso Nacional questionou o seguinte: não, mas a gente pode aprovar se isso aqui já está discutido, né? Vou te mostrar a decisão do Supremo. Mas até para você se situar, o debate envolve o seguinte: atos deliberativos de discussão e votação de uma proposta de emenda, se a proposta de emenda está em curso, precisam ficar suspensos. O mesmo não se dá com os atos finais, que só vão integrar a eficácia da emenda, que são a promulgação e a publicação. Né? Então, vamos lá. Por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, esse tema dos limites circunstanciais ganhou relevância. Por quê? Havia uma especulação. Isso aqui foi muito interessante. Primeiro, discutiu-se o seguinte: se havia a possibilidade de a intervenção ser momentaneamente suspensa só para a PEC da reforma da Previdência ser votada. E é claro que isso era impossível, né? Não há na Constituição nenhum caminho ou artifício para fazermos isso. A Constituição diz: olha, em situações extraordinárias, meu texto não pode ser alterado. Então, se foi decretada intervenção federal num Estado membro da Federação, o texto constitucional não pode ser modificado, ponto. Ah, não, mas então vamos suspender rapidamente a intervenção para deixar tramitar e, enfim, ser aprovada a emenda que vai alterar a Previdência, depois a gente volta com a intervenção. Todos os juristas que foram consultados na ocasião desaconselharam uma medida desse tipo e aí realmente o governo voltou atrás nessa ideia esdrúxula de simplesmente suspender a intervenção momentaneamente para poder aprovar uma PEC, né? O que parecia realmente um troço absurdo. Mas, enfim, por causa disso, alguns parlamentares foram até o Supremo e impetraram esse mandado de segurança aqui, que é o 35535. O que eles queriam? Eles queriam garantir o regular processo legislativo constitucional, proibindo a tramitação e as sessões de análise da PEC, né, que era da reforma da Previdência, para tentar evitar aquela medida, aquela suspensão, né? E me pareceu aqui que o Toffoli, né, primeiro, ele não conheceu o MS em parte, na parte conhecida ele denegou a ordem, né? Mas parece que ele concorda com essa acepção doutrinária de que os limites circunstanciais não vão impedir completamente
a tramitação da PEC, mas vão impedir os atos deliberativos de discussão e votação. Fora isso, não. Se já tivesse alguma PEC votada, aprovada, só carente aqui de promulgação e publicação, isso podia acontecer, né? Então foi a leitura aqui que a gente fez com relação a esse ponto, tá? Agora, limites formais. Falamos já de um limite formal de caráter objetivo, que é o parágrafo 5º, existem outros, mas vamos tratar agora dos limites formais de caráter subjetivo, que é o quem pode apresentar a PEC, é um rol muito restrito, né? E observe que municípios não têm legitimidade para apresentar a PEC. Não há também qualquer previsão de iniciativa popular para a apresentação de PEC, como você pode notar. Então, quem pode apresentar a PEC? Sozinho, só o presidente da República. No âmbito do Congresso Nacional, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, ou então 1/3 no mínimo dos membros do Senado. Se eu tenho 513 deputados federais, eu precisaria que pelo menos 171 subscrevessem a proposição. Se eu tenho 81 senadores e a PEC for apresentada no Senado, eu precisaria que pelo menos 27 senadores subscrevessem a proposição, tá? E por fim, ainda há menção aqui a possibilidade de a PEC ser apresentada por mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Bom, isso aqui não estava na última Constituição, e aí em 88 ressuscitaram essa possibilidade, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nenhuma emenda constitucional hoje feita para a Constituição de 88, nenhuma emenda aprovada teve por iniciativa essa daqui. É difícil, né, reunir pelo menos 14 assembleias legislativas favoráveis, cada uma tendo feito essa votação interna. Muito mais fácil convencer ali um grupo de 27 senadores a subscrever ou o próprio presidente, né? Então, a importância prática desse inciso, pelo menos hoje, é nula, né? Não temos nenhuma emenda aprovada segundo essa regra, tá? Dá para ver também que não existe iniciativa popular para apresentação de PEC, né? Ah, mas existe iniciativa popular? Sim, mas para apresentação de projetos de lei, lei ordinária, lei complementar, respeitando esses requisitos excessivamente rigorosos que estão aqui no parágrafo 2º do artigo 61. Aliás, alguns dizem, por conta desse rigor excessivo que foi utilizado aqui, que, de fato, a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei é um instituto meramente decorativo na nossa Constituição, tá? Mas, enfim, está posto aqui, eu preciso escolher um número grande de assinaturas, 1% do eleitorado nacional, isso hoje gira em torno de 1.500.000 assinaturas, que não podem ser colhidas só aqui, por exemplo, né, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral da federação. Elas precisam estar distribuídas em pelo menos 5 estados, e o estado, para ser participante, tem que enviar um número mínimo de assinaturas, para ele entrar dentre esses 5, né? Que é apresentar pelo menos 0,3% de assinaturas dos seus eleitores. É bem difícil, realmente. Mas, enfim, é o modo como eles encontraram para colocar alguma coisa sobre iniciativa popular, né? Para apresentação de projeto de lei na Constituição Federal. Existe também em âmbito estadual, em âmbito municipal. E, bom, aqui vale uma regra interessante. Em que pese não existir iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal, porque o artigo 60 não menciona essa alternativa, o Supremo Tribunal Federal já declarou legítima a possibilidade, que consta de inúmeras constituições estaduais, salvo engano 16 hoje, que autorizam iniciativa popular para a apresentação de PEC em seus textos. Então, tem muita Constituição estadual que autoriza a iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda ao texto da Constituição do Estado. E o Supremo já validou essa possibilidade, dizendo que eles estão ampliando, né, essa participação popular direta que a nossa Constituição prevê em certa medida por meio de alguns institutos, né? Quais? Bom, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei são os mais básicos. Mas a própria iniciativa de ação popular, a possibilidade de organização dos partidos políticos, tudo isso é manifestação direta do exercício da soberania, tá? Mas se em âmbito estadual a Constituição do Estado tem essa intenção de trazer iniciativa popular para a apresentação de PEC, é possível, é legítimo, e o Supremo já decidiu isso, tá bom? Agora algumas considerações sobre os limites formais. No parágrafo 3º é interessante porque quem promulga emenda são as mesas da Câmara e do Senado com o respectivo número de ordem, diferente de quem promulga a lei, que é o presidente da República, via de regra, pelo artigo 66, parágrafo 7º. Outra coisa é que você pula direto do parágrafo 2º para o 3º, e aqui tem uma lição implícita também importante. A proposta é discutida e votada em cada casa do Congresso, 2 turnos de votação em cada casa, e a maioria de aprovação 3/5, né? E veja que depois dessa aprovação, nós já partimos para a promulgação, o que significa algo muito importante. Não existe deliberação executiva.
algo que é típico do processo legislativo ordinário. Quando você pensa no processo legislativo ordinário, você visualiza 3 fases. A introdutória, o ato de iniciativa, a ela corresponde. Então, na fase introdutória, eu tenho um ato de iniciativa. Na fase constitutiva, que é a fase 2, eu tenho o ato de deliberação, votação e deliberação executiva. E na fase complementar, ou fase de integração de eficácia, eu tenho a promulgação e a publicação. Então, o processo legislativo ordinário é formado por esses 6 atos. Iniciativa, deliberação, votação, deliberação executiva, promulgação e publicação. Esses atos estão organizados nessas 3 fases, introdutória, constitutiva e complementar. Pois bem, aqui na proposta de emenda constitucional, eu também tenho fase introdutória com iniciativa. A iniciativa está ali no artigo 60. Eu também tenho fase constitutiva, mas a fase constitutiva é formada pela deliberação e votação. Não tenho deliberação executiva. E a fase complementar pela promulgação e pela publicação. Então, falta um ato aqui, que é justamente a deliberação executiva, que consiste na faculdade de o presidente da República, dentro de um certo período de tempo, que é 15 dias úteis, avaliar se quer dar ou não sua concordância, sua aquiescência àquela proposição. O que é típico de projetos de lei não vale aqui para a proposta de emenda. Tá? E o parágrafo 5º, que também já foi comentado, né? Vocês vão ficar com algumas anotações referentes às cláusulas pétreas, especialmente sobre uma discussão que eu acho que, assim, vale a pena a gente entender como é que ela foi edificada, né? O que eu coloquei aqui? As últimas emendas. Isso mesmo. Bom, as limitações materiais, né? Assegurar a estabilidade do sistema e manter aquela estrutura originária da Constituição intacta, né? Aquelas cláusulas que são essenciais para a construção desse edifício jurídico, que não podem ser restringidas, extraídas, mas eu coloco aqui para você aquela antiga celeuma, aquela discussão entre 2 teses, tá? Em que prevalece a tese número 2, a tese de que existe uma diferença de natureza entre o poder originário e o poder reformador, e que, por causa disso, os limites impostos ao poder reformador precisam ser respeitados. A não ser que o povo não queira se dar uma nova Constituição. Enquanto o povo não quer se dar uma nova Constituição, a estrutura constitucional pensada pelo poder originário tem que sobreviver. Né? E não, isso não é governo dos mortos sobre os vivos, porque os vivos concordam com essas cláusulas, porque se não concordassem, um novo momento constituinte surgiria. Mas esse debate está explicado aqui para você, as 2 teses estão apresentadas com a conclusão, porque eu acho que esse é o ponto central quando a gente fala dos limites materiais. Então, concordamos que ele existe em razão da superioridade do poder originário, né, impossibilidade da emenda desviar-se da sua função precípua, que é só de rejuvenescer o texto em certos pontos, sem destruir o núcleo de identidade, né? E, especialmente, eu acho que isso aqui tem grande valor, preservar os elementos constitucionais essenciais daquelas maiorias transitórias e ocasionais que surgem em momentos de grande comoção, né? Mas, bom, são os pontos que eu queria trazer para essa nossa conversa, que foi rápida, mas que eu espero tenha sido proveitosa para despertar também sua atenção e seu interesse acerca desse tema, que é importante, né? E que suscita muitas possibilidades aqui de pesquisa, de produção de artigos, de discussão, tá bem? É isso aí, espero que você tenha acompanhado bem, aprendido um pouco aqui com esses debates que foram sendo apresentados, tá bem? Muito obrigada pela sua presença em mais esse encontro e a gente segue juntos aqui na pós de Direitos Públicos Direito Público da Títulos. Muito obrigada pela companhia nesse vídeo, boas aulas para você.